Segunda parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel. Sétima parte do conjunto das Parashot Achremot Kedoshim, Vaikra Levítico, capítulo 20, a partir do versículo 8, com comentário de Rashi. E cuidem meus decretos, pois eu sou o Eterno que vos torna sagrados, distintos das abominações. Pois todo homem, toda pessoa que amaldiçoe seu pai ou a sua mãe, nem que eles estejam depois da sua morte, deverá ser levado ao tribunal, se for proposital com advertência, enfim, deverá ser levado ao tribunal e julgado com possibilidade de pena de morte. Se for totalmente culposo, aquele que amaldiçoou seu pai e sua mãe, ele é culpado pela morte dele, e não o carrasco. Você pode perguntar, a própria Torá diz não matarás, e ela mesma manda matar. Então aqui quando fala sobre essas transgressões, sempre diz que é culposo, quer dizer, quando a pessoa é culpada, ela é culpada pela sua própria morte. E aí segue proibições graves. Aquela pessoa maior de idade que se prostituir com a esposa qualificada, consagrada para outro homem maior de idade, semelhante a ele, onde vigora um regime de casamento, mortos serão os dois, o que prostituiu e a mulher com a qual ele prostituiu. Mas se o casamento não é qualificado pela Torá, então não vigora essa punição. Porque aqui está descrevendo somente uma situação de casamento qualificado pela Torá entre dois judeus. E não fala de outros casos, e vigora somente em maiores de idade. Qual a morte? Essa aqui é a morte de forca, enforcamento. E aquele homem que deitara com a esposa de seu pai, ele revelou a nudez, ele revelou impropriamente a nudez que pertencia somente ao seu pai, mortos serão os dois pela própria culpa. Aquele homem que deitara com sua nora, mortos serão os dois, eles fizeram a abominação de misturar a semente do pai com a semente do filho, e a culpa é deles. E aquele homem que deitar com outro macho, penetrando ele como se penetra uma mulher, a abominação fizeram os dois, mortos eles serão pelo tribunal, pela própria culpa. E aquele homem que tomar uma mulher e a sua mãe, ao mesmo tempo, como em casamento, aqui se trata de casamento. A pessoa se casou com uma mulher e com a sua mãe ao mesmo tempo, simultaneamente. Isso é uma ideia pecaminosa, perversa, e ele e aquela delas que veio por última, ou ainda se as duas eram proibidas para ele, por exemplo, eu podia ter casado com a sua sogra e com a mãe da sua sogra. Então, desde o início, eu já não podia ter casado com a sua sogra. Mas a questão tamúdica aqui, se as duas são mortas ou somente a última que veio. Mas, de qualquer maneira, quem está infringindo nesse pecado aqui será punido com a morte, com o instrumento do metal aquecido com o calor do fogo, para que não haja perversidade entre vocês. E aquela pessoa que depositar sua semente em animal, ele será morto e o animal também será morto. Pergunta o Rashi. A pessoa pecou, o animal não é consciente, não tem escolha qual é o pecado do animal que ele tem que ser morto. Somente por causa que ela causou obstáculo, ela serviu como instrumento de pecado através dela, já é punida. Quanto mais ainda devemos deduzir a culpa de uma pessoa que sabe discernir entre bom e mal e conduz o outro a fazer um pecado. Muito mais ainda grave é a sua culpa. Se até um animal inconsciente é condenado à morte por fazer parte de um ato pecaminoso, mas ainda é uma pessoa que faz opção, que por opção leva o outro a pecar. Semelhante a isso, Deus ordenou eliminar árvores plantadas com o intuito de idolatria.
eliminar, cortar, queimar, desperdiçar. E devemos aprender daquilo uma lição. Veja só, até uma árvore que não enxerga e não escuta, por fazer parte de por servir como parte do instrumento do obstáculo, a Torá ordenou desperdiçar, queimar e eliminar. Aquela pessoa que, por opção, desvia seu amigo, seu semelhante, do caminho de vida para caminhos de morte perante Deus, muito mais ainda quanto é condenável. E segue aqui no versículo 16. Aquela mulher que se aproximar a todo animal para coabitar com esse animal, matarás o animal e a mulher. Mortos serão os dois por sua própria culpa. E aquela pessoa que desposar sua irmã, seja filha do seu pai, seja filha da sua mãe, essa é a lei dos filhos de Israel. Proibido desposar a irmã, filha do mesmo pai, ou da sua mãe, muito menos se for dos dois. A Torá aqui usa uma linguagem diferente, mas se trata do casamento mesmo. Se casaram e eles estiveram juntos, coabitaram. A expressão aqui, ela viu a sua nudez e ele viu a nudez dela. Isso aqui é uma vergonha e eles serão eliminados diante dos filhos do seu povo, diante do povo. Pois quem revelou a nudez de sua irmã irá ser punido pela sua transgressão, seu pecado. E somente em um caso Deus ordenou que haja casamento entre irmãos. No caso de Caim e Abel, lá tinha a ordem deles casarem com suas gêmeas. Adão e Eva tinham Caim e Abel e cada um tinha as gêmeas. E a ordem divina foi eles casarem sim, desposarem aquelas gêmeas, mas somente naquele momento. E daquilo que o mundo se construiu. Depois ficou expressamente proibido uma atitude dessas. E segue no versículo 18. Aquele homem que deitar com uma mulher que estaria menstruada irá expor indevidamente a sua nudez, irá atingir uma fonte de onde sai o sangue que está aberta naquele momento da menstruação, e ela também expôs a fonte de onde saem seus sangues, e os dois serão extirpados de seu povo. Quer dizer, não é uma punição de tribunal, mas é uma punição na mão de Deus, uma punição na mão de Deus, a extirpação da alma. E esse é o mandamento que controlamos quando mantemos, que praticamos ele, e controlamos a proibição quando mantemos a pureza familiar. Que é o caso de um casal também ter períodos permitidos e períodos proibidos. E segue. A nudez de sua irmã, a nudez da tua tia, irmã de sua mãe ou irmã do seu pai, não revela. Caso isso seja feito, relação entre parentes, eles irão pagar pelo seu pecado. Aquela pessoa que deitar com a sua tia ou com a sua tia, esposa do seu tio, no caso ali, esposa do irmão do pai ou da mãe, será punida na mão de Deus, que a pessoa não terá mais filhos, irá morrer sem filhos. Então, se ele tem filhos vivos, eles irão morrer, e se ele não tem filhos, não irão nascer novos filhos depois. Por ter desposado a sua tia. É uma forma parecida da extirpação da alma também. Aqui é uma forma de morte na mão de Deus, aparentemente. E aqui ensina sobre todas as extirpações da alma, que a pessoa morre na mão de Deus até 60 anos e os seus filhos não vivem naquele momento. Então é uma punição geral para a família, ele cortou a raiz da sua alma. E os seus dependentes para viver também morrem.
Ele cortou a raiz da vida de toda a família. É uma punição grave, embora não seja feita no tribunal. Mas ela é tão iminente e existente quanto. E segue no versículo 22. Cuidem todos os meus decretos, minhas leis, e façam eles, para que a terra não vomitará vocês, não expulsará vocês, não repelirá vocês. A terra onde eu trago vocês para morar. Eu pulei aqui o mandamento. A pessoa que desposar a esposa de seu irmão é uma relação indesejável perante Deus, e por isso eles também serão extirpados, sua alma serão extirpadas. E aí segue aqui: cuidem dos meus decretos e meus mandamentos, para que a terra não irá expulsar e repelir vocês. E não adotem os hábitos das nações que estou expulsando diante de vocês. Pois eu estou expulsando por eles terem feito todos esses hábitos que acabou de listar aqui, de relações ilícitas e idolatrias. Por isso eu abominei eles e eu expulsei eles da terra santa. E a vocês eu trago aqui e lhes ordeno a cuidar as condutas que mantêm vocês na terra. Eu disse a vocês, vocês herdarão a terra deles, onde eu permitirei vocês se fixar residência, herdar essa terra, terra que jorra leite e mel, pois eu sou o eterno vosso Deus, que separei vocês das nações. E vocês deverão separar, na questão de alimentação, entre aquele animal puro que você pode consumir e aquele animal que, apesar de ter nascido puro, ele se tornou impuro, proibido, através de um abate impróprio. Os detalhes, as minúcias das leis do abate ritual. Que a diferença pode ser pouca diferença. Chega a um limite que o abate não é mais apropriado e não pode mais consumir aquele animal. Então você deve separar entre as carnes kasher e as carnes não kasher. Entre as aves kasher e as aves não kasher. E não tornem vossas almas abominadas, nojentas, consumindo animais e aves e répteis que eu isolei a vocês, dizendo que são impuros e proibidos. Sejam distintos do que é mundano, do que é impróprio, do que é proibido e abominado, do que Deus decretou que não se deve fazer, pois eu sou santo, o eterno vosso Deus, separei vocês das nações para que sejam pertencentes a mim. E se vocês cumprirem isso, a mim vocês pertencem e eu cuidarei de vocês. Se transgredirem, eu não mais possuirei vocês. Vocês são entregues na mão de Nabucodonosor e os demais inimigos vossos, serão exilados da Terra Santa e irão estar passíveis às tormentas da diáspora. Rabi Elazar ben Azariah diz o seguinte: a pessoa nunca deve dizer, eu igual não quero comer porco, eu igual não quero vestir roupas de lã e linho. Então não diga eu não faço o mandamento porque ele é nojento. Diga assim: as coisas que Deus proibiu são extremamente agradáveis, porém eu assumo que meu Pai que está no céu decretou, por isso eu me isolo. Ou seja, considere a sua diferença entre ti e as nações não uma diferença que já tinha antes. A diferença é exclusivamente porque Deus escolheu. E eu assumo cumprir aquilo que Ele ordena depois de me escolher para pertencer a Ele. Em outras palavras, nossa diferença não é essencial. Ela é uma dádiva que Deus nos deu. E nós devemos cooperar com Ele, pois é nosso Criador, nosso amo, nosso Rei, a quem devemos toda a nossa existência. E também essa escolha, obviamente. Devemos a Ele. E termina aqui: homem ou mulher que irão frequentar médiuns espiritistas, aqui diz, ou voidoni, que trazem informações de espíritos, mortos eles serão por apedrejamento, pela própria culpa. Aqui diz morte, antes diz extirpação da alma. Então diz assim: se a pessoa frequenta médiuns espíritas e tem testemunhas, duas testemunhas oculares, vendo ele, solicitando e advertendo ele
e ele segue conscientemente, é passível de apedrejamento no tribunal. Se é proposital, mas não houve advertência ou falta duas testemunhas oculares, mas Deus sabe, extirpação da alma. Se a pessoa não sabia que era proibido, ou não sabia que isso que ele estava fazendo, então é um pecado involuntário, pelo qual a expiação vem por uma oferenda de expiação. E assim, todas as proibições que tem extirpação da alma também é assim. Onde tem pena de morte e extirpação da alma ao mesmo tempo, se refere à morte no tribunal quando tem testemunhas e advertência, e na mão de Deus quando não tem. Até aqui a passão do Chumash desse Shabbat, para Shach Hamot Doshim.